delegada, boa noite. Prazer receber a senhora nas nossas Olá, tudo bem? lives da Comissão de Direitos Humanos da OAB, em celebração aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O evento dessa noite tem a temática específica de violência contra mulheres idosas. Então, é uma honra receber a senhora e gostaria de cumprimentar a senhora em nome da nossa comissão, em nome do nosso coordenador, Dr. Rodrigo Pugina, do nosso coordenador, Dr. Roque Rexigel, e também da coordenadora geral desse evento, a doutora Aline Jäger. É um prazer estar com a senhora essa noite. Por favor, eu peço que a senhora se apresente, que tem mais propriedade. Perfeito. Então, boa noite a todos. Eu sou a delegada Cristiane Ramos, sou titular da Delegacia do Idoso aqui de Porto Alegre e sou também vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso aqui do Rio Grande do Sul. Trabalho com essa temática há cerca de 2 anos, mais ou menos, faz pouco tempo, mas é um trabalho bastante intenso, né, na questão da violência contra o idoso. Eu estava lembrando agora, um pouquinho antes de entrar, que acho que uma das primeiras lives que eu fiz, nesse momento que a gente começou a trabalhar dessa forma, foi justamente com a OAB, né? Então, que eu acredito, eu não tenho mais nenhuma agenda, eu acredito que essa seja a última do ano também. Então, eu iniciei e terminei muito bem acompanhada sempre essa série de lives. Primeiramente, já agradeço desde logo a oportunidade de vocês, porque eu sempre aproveito essas chances de falar um pouco sobre violência contra o idoso, hoje especificamente sobre a mulher idosa, né? Porque às vezes é um tema invisível, às vezes as pessoas não têm a exata noção do que acontece, né, dentro das casas. Se me deixar falar, eu já Exatamente. começo a falar, eu não paro mais, então. Mas fique à vontade, a noite hoje é sua. Eu preparei algumas questões, assim, como um roteirinho básico, mas a senhora fique bem livre para conduzir da maneira que a senhora achar mais oportuno. Doutor Henrique entrou na live, doutor Henrique foi meu chefe quando eu era secretária de diligência. Será que ele lembra disso? Acabei de ver aqui. Oi, doutor Desculpa te Henrique, um interromper, mas é que eu vi prazer. a pessoa entrando. Muito obrigado a todo o nosso público que nos acompanha essa noite. Então, delegada, nós tínhamos preparado algumas questões. A primeira questão que eu gostaria de lhe fazer é uma reflexão, na verdade, que a violência contra a mulher, ela ocorre desde a infância, né? Ela não fica restrita à fase de 60 a mais. Mas o ciclo da violência e o tipo de violência ao longo da vida das mulheres muda, né? Qual é o tipo de violência que ocorre com maior frequência? Isso se altera dependendo da fase da vida daquela mulher. Eu gostaria de perguntar para a senhora, assim, pela sua prática, pela sua observação, como é que ocorre essa mudança? Quais são os tipos de violência que mulheres mais jovens estão mais sujeitas e que num momento posterior da vida vão se tornando menos frequentes, vão sendo substituídos por outros? Perfeito. Então, para começar, assim, eu não sou uma especialista em violência contra a mulher, né? O meu trabalho ali, apesar de ser num departamento que protege todos os grupos vulneráveis, o meu trabalho é bem específico em relação à violência contra o idoso e contra as idosas, né? Que são prevalentemente as nossas vítimas. Nós temos mais vítimas mulheres do que homens, de fato. Então, eu tenho alguma experiência em relação à violência em outras idades, porque eu trabalho, eventualmente, substituindo colegas que atuam em outras delegacias. Infelizmente, nunca tive contato, pelo menos desconheço, que haja um estudo mais aprofundado em que a gente consiga perceber o que há de mudança nessa violência ao longo da idade e do ciclo de vida de uma mulher. Mas, empiricamente, a gente consegue observar algumas coisas. E o que eu observo na minha atuação na Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa é que essa violência
vem prevalentemente de filhos, de netos, ou seja, dos descendentes dessa mulher, que sofria violência eventualmente de um companheiro, de um namorado, e que, sem por fim a essa violência, às vezes acaba repetindo esse ciclo com os próprios filhos, né? Que talvez tenham vivenciado essa situação de violência no passado. Como eu te disse, é uma visão muito prática da gente, né? De perceber que são famílias disfuncionais, que são famílias que já viveram uma situação de violência, e principalmente quando a gente fala de violência física, né? Quando a gente fala de violência física, a gente observa muito essa questão de que essa violência já aconteceu também da outra parte, do pai que praticou violência contra aquelas crianças, ou da mãe que praticou violência contra aquelas crianças, e aí, no segundo momento, na velhice, ao invés de amparo, elas vão sofrer ou situações envolvendo, ou ainda mais comumente, situações envolvendo abandono. Essa questão do abandono, obviamente, a gente não tem com a mulher, né? Com a mulher que, enfim, é independente, independente. Eu digo, quando eu trabalho a dependência, a gente trabalha muito a questão da dependência física, da dependência de saúde, da vulnerabilidade em razão da idade mesmo, que é uma vulnerabilidade bem mais ampla, né? Uma vulnerabilidade, às vezes, de uma pessoa que não consegue pegar um telefone e pedir socorro, porque não tem condições, às vezes, de falar, que já está num quadro de demência, que já está numa situação, às vezes, que não tem demência, mas que não tem familiaridade com tecnologia a ponto de conseguir acionar a polícia, enfim. A gente percebe ali que a idosa, ela é muito mais frágil do que uma mulher que, às vezes, consiga, até por sua condição física mesmo, literalmente sair correndo e pedir ajuda. A idosa sofre a violência dentro da sua casa, por pessoas que ela não quer denunciar. Quem trabalha com a questão da violência contra a mulher sabe da dificuldade que uma mulher tem em romper o ciclo da violência e denunciar o seu companheiro. Imaginem quando isso acontece em relação a um filho, a um neto, a dificuldade que essas mulheres têm de falar. Quantas vezes nós recebemos essas denúncias, nos aprofundamos, fazemos diligência no local, essas denúncias vêm muitas vezes de maneira anônima e por terceiros. E quantas vezes a gente chega naquele local, encontra, como encontramos agora na sexta-feira, durante a Operação Vetos, encontramos uma idosa com o olho inchado desse tamanho e ela alegou que ela estava numa situação de alergia e o filho dela que estava ali não tinha feito absolutamente nada. Como é difícil para a gente romper esse ciclo e conseguir fazer com que essa idosa denuncie o próprio filho, que ela denuncie um neto, que ela denuncie, às vezes, um irmão mais jovem, por uma série de questões que envolvem a violência contra o idoso. E uma delas é a mulher, a mãe, a avó, se colocar nessa situação de responsável pela educação e pela criação daquela pessoa. E no momento que ela tem que romper esse silêncio e denunciar, de alguma maneira ela acha que ela é responsável, muito mais do que uma mulher agredida, que também tem essa situação de achar que é responsável ou que mereceu essa violência. A gente consegue fazer esse paralelo e verificar que a mulher que vivencia a violência pelos seus descendentes, assim como o homem também, né? A minha fala é muito em relação ao idoso, claro que hoje aqui a gente está trabalhando a questão da mulher, em razão dos 16 dias de ativismo, mas eu trabalho com ambos. E ambos têm esse problema. Eu vou expor a minha família, eu vou denunciar o meu filho, que bate em mim porque quer o meu cartão de aposentadoria para comprar drogas. Eu vou denunciar o meu filho, que me ameaça de interdição porque quer fazer toda a gestão do meu patrimônio. E ali na delegacia do idoso, a gente não tem classe social, a gente tem idosos sofrendo violência com pouca ou quase nenhuma condição financeira, e a gente tem o outro extremo muito presente. Pessoas que se prepararam para a velhice, pessoas que amealharam patrimônio e que no final das suas vidas se veem completamente acuadas sob a ameaça de interdição, sob a ameaça de institucionalização
em instituições de longa permanência, né? A gente não usa muito mais o termo asilo, né? O termo asilo já é um termo para quem estuda essa matéria que é visto de maneira pejorativa. Então, essas ameaças também são muito frequentes na parte de violência psicológica, porque as pessoas querem gerir esse patrimônio. A gente encontra muitas situações de abandono em pessoas que têm pouca ou quase nenhuma renda, e de maus tratos, e muitas situações envolvendo abusos financeiros. Você vê, Roberto, que eu começo a falar da primeira pergunta, eu já falo várias outras, então vai me interrompendo. Mas é perfeito, porque na verdade as coisas vão se relacionando. E claro. a nossa próxima pergunta, ela tinha a ver com essa sua fala agora, porque eu gostaria de saber também como é que quem está sofrendo a violência, né, a mulher que está sofrendo a violência, como é que ela identifica que o que ela está sofrendo não é mais uma situação de normalidade das relações familiares e que ali já há um abuso, que há uma violência, que está sendo cometido um crime realmente contra ela. E quais são os alertas assim que ela tem, que ela está em risco, que uma violência que começa com um abuso emocional, ou com o abandono, ou alguém, um familiar que é mais agressivo no jeito de falar com a idosa, é uma bola de neve. A possibilidade disso, num segundo momento, se tornar uma agressão física, ou então até num feminicídio, a chance é grande, né? Porque o agressor, ele não fica num único tipo de violência, especialmente quando está envolvida a violência financeira, né? O risco é muito grande de que evolua para violência física ou até para uma situação de feminicídio. Então, quais são esses sinais de alerta assim, que a mulher ou a idosa precisa estar atenta, assim, que passou a linha da normalidade, aquilo ali que ela está vivendo não é aceitável? Pois é. Na verdade, assim, o ciclo de violência é muito semelhante, né? A gente trabalha com a questão da violência contra a mulher, falando sempre nessa questão de ciclo de violência. E aí, falando para quem não está muito acostumado também com essa terminologia, desculpa, só uma interrupção para dar feliz aniversário para a dona Marli Furtado Ramos, que está aqui, que estava de aniversário esse final de semana, e que faz um trabalho maravilhoso na casa espírita que ela atua, inclusive também com defesa de idosos. Na verdade, a questão de ciclo de violência, a gente trabalha lá na violência contra a mulher, falando que a violência se inicia geralmente com um abuso psicológico, um certo controle maior da vida daquela pessoa, e isso vai num crescente, né? A mulher, às vezes, ela denuncia, e aí tem aquele período que a gente chama do período de lua de mel, que as coisas começam a se acertar, e que o agressor promete que nunca mais vai praticar nenhum tipo de agressão. E aí a agressão retorna num segundo momento de estresse, aquele estresse vai aumentando, acontece a agressão novamente, e aí de um abuso psicológico, às vezes a gente começa numa situação de vias de fato, ou seja, deu um empurrão, deu um apertão que não deixou marca, e aí recomeça esse ciclo novamente de silêncio, fazer as pazes, lua de mel. Não é muito diferente. Não é muito diferente. E mesmo a idosa sofre violência dos seus companheiros. A idosa também, a gente está falando aqui da grande diferença que é a situação de sofrer violência de descendentes. Mas, de forma alguma, a gente nega que a idosa sofre violência dos companheiros, de namorados, enfim, homens do seu relacionamento, e que a gente vai estar configurando ali a questão da violência de gênero mesmo, né? Não só a questão da violência doméstica e da violência em razão da idade. Então, a atenção a esses comportamentos de que está passando dos limites, principalmente quando se trata de familiar, aquela mulher ela tem condição de perceber muito mais do que quando se trata de um companheiro, né? Porque aí você está falando de uma pessoa com a qual você não tinha nenhum tipo de intimidade, que você desconhece a criação e começa a aceitar aquilo no início e depois vai vendo que não. Agora, uma idosa que vai sofrer violência de alguém da família, ela conhece aquela pessoa, ela sabe até onde ela vai.
Só que essas situações de violência muitas vezes envolvem uso e abuso de drogas e de álcool, tanto da vítima quanto do cuidador e do agressor. A gente tem que falar também da questão dos cuidadores e de empregados que praticam abusos, né? E nesse ponto não é a idosa que tem que prestar atenção no comportamento, é o entorno dela, são os familiares. Porque muitas vezes aí, quando a gente estiver falando de um cuidador, a gente vai estar falando de um idoso, de uma idosa, que já não consegue mais falar por si, ou cuja credibilidade às vezes já não é tanta, porque ela já está numa situação de demência, de princípio de Alzheimer, alguma situação nesse sentido. Então, quem tem que prestar atenção em sinais de violência é a família. Em situação de idosas que vivem em instituições de longa permanência, então, popular asilo, né? De forma alguma sou contra, eu sou super a favor de institucionalização quando for o caso. As famílias estão cada vez menores, têm cada vez menos condição, muitas vezes, de ter alguém cuidando, como nós tínhamos no passado, né? Que sempre tinha alguém que estava em casa e que ia poder cuidar, outras mulheres cuidando das mulheres mais velhas da família. Hoje a gente não tem isso, as pessoas têm cada vez menos filhos, enfim. Então a gente tem instituições maravilhosas, inclusive instituições mais simples e que fazem um trabalho extremamente honesto. A gente não, de forma alguma, pode categorizar instituições dizendo que lá acontecem crimes, de forma alguma. A questão é que nós temos pessoas que abrem instituições para a prática de crimes, que abrem instituições para ser locupletados vencimentos de proventos de aposentadoria dessas idosas, que não estão nem aí, literalmente, que aceitam uma idosa, um idoso lá por um valor baixo, porque infelizmente nós não temos vagas públicas suficientes para todo mundo, então que aceitam de maneira, com valor baixo, e não estão nem aí, estão lá para gerar lucro e para alimentar essas pessoas com pão e arroz e salsicha. E aí, quando eu falo esses exemplos, eu falo sempre exemplos que eu trabalhei, de inquéritos que eu trabalhei, de pessoas que eram desnutridas em clínicas geriátricas porque eram muito mal alimentadas, enfim. Nesses pontos, a violência é verificada com atenção ao detalhe do que aquele idoso está passando. Esse idoso está apresentando um quadro maior de depressão, esse idoso está mais calado, essa idosa, ela está com medo quando uma cuidadora assume o plantão dela, e a gente vê isso muito em famílias que não institucionalizam, mas às vezes tem uma condição financeira de manter cuidadores 24 horas, e essas pessoas vão trocando os plantões, e aí com uma pessoa a idosa fica bem, com outra ela fica extremamente agitada. É importante que a gente lembre, idosas sofrem violência sexual. Às vezes, até por um preconceito da gente, de não entender que a pessoa idosa tem vida sexual ativa, às vezes a gente não entende que uma idosa pode ser vítima. Porque, por uma questão de preconceito, talvez pareça para alguém que um idoso ou uma idosa não pode despertar o desejo sexual de alguém. Isso não é verdade. As pessoas idosas que têm suas plenas capacidades e têm vidas ativas, ok, a gente não, né? As famílias, às vezes, os filhos não aceitam isso também, às vezes nos procuram relatando relacionamentos que esses idosos têm, mas o que ocorre é o seguinte: há idosas que trazem relatos de violência sexual praticado por cuidadores, por empregados ou por seus descendentes, e as pessoas às vezes não acreditam, não dão credibilidade. Porque ela já está, e aí falo de fatos reais, temos idosas já em situação de demência e as pessoas acham que ela está fantasiando, enfim. Tudo isso nos diz da importância de atentar para sinais de mudança de comportamento nessas vítimas e dar credibilidade para os relatos dessas vítimas. E quando a própria vítima tem condição de falar, tenha atenção também para a mudança de comportamento, que seja desse companheiro, desse namorado. Assim como as pessoas estão mais acostumadas a idosos homens com mulheres muito jovens, existem situações em que idosas, na plenitude da sua capacidade civil, vão ter relacionamento com pessoas mais jovens. E o que acontece ali, ela, com a sua capacidade civil, não é da conta da família, né? É claro que muitas vezes a família nos procura falando em golpe e tal, e a gente analisa essas situações são muito comuns, mas se a idosa tá entendendo o que está acontecendo ali e tá ok para ela,
enfim, manter um relacionamento dessa ou daquela maneira, a família às vezes não se satisfaz muito e busca uma responsabilização criminal onde não há. Enfim, tudo isso para dizer que essas situações acontecem, esses relacionamentos acontecem, e que a gente tem que estar sempre muito atento ao comportamento daquela pessoa. Mesmo nesse exemplo que eu dei, relacionamentos afetivos com uma pessoa que está na plenitude da sua capacidade civil. A gente já teve situações na delegacia em que a família descobriu que aquela vítima, que aquela idosa estava sendo vítima de um golpe, né, que a gente chama de estelionato afetivo, muitas vezes, estelionato sentimental, porque justamente ela vinha sendo ludibriada por alguém e estava depositando um valor muito alto para essa pessoa, já tinha feito vários empréstimos consignados para poder fazer depósitos para essa pessoa, sob a promessa de que essa pessoa viria visitá-la, enfim. E aí, nesse caso, sim, ela estava em erro, né? Ela estava em erro sobre o que estava acontecendo, a gente estava numa situação criminal ali, e ela tinha muita vergonha de contar. Ela acabou fazendo empréstimos consignados, se endividando para fazer depósitos para essa pessoa que ela nem conhecia, que ela conheceu numa rede social, e que se dizia, eu já vou dizer qual é o nome desse golpe, né? O famoso golpe do soldado americano, o golpe do marinheiro, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é uma pessoa se passando, então, por um militar, por um marinheiro, por um soldado, dizendo que está em alguma zona de guerra, e aí acaba desenvolvendo uma relação afetiva, alegando que está desenvolvendo uma relação afetiva com essa idosa. Há uma prevalência de... Eu tive um idoso homem até hoje caindo nesse golpe. Geralmente são mulheres que já estão mais carentes, mais sozinhas, enfim. E a família só descobriu, começou a apresentar um quadro depressivo. E aí, na investigação desse quadro depressivo, disse então que ela já tinha dilapidado o patrimônio dela e que ela estava endividada com empréstimos consignados, depositando valores para essa pessoa que se dizia um estrangeiro e que alegava que viria para o Brasil para conhecê-la, enfim, era tudo mentira, era um golpista de São Paulo que estava aplicando esse golpe nela. E com a atenção dessa família se descobriu que ela estava sendo vítima, né? Então, vejam, a situação é parecida quando a gente trata de relação de gênero, relação conjugal, afetiva, enfim, mas ela fica um pouco diferente. A gente precisa um pouco da atenção da própria família quando os crimes são diferentes desse. Perfeito, delegada. E mais ou menos também nessa linha do que a senhora vinha nos relatando, então, como que as pessoas que não estão envolvidas diretamente com a vítima, por exemplo, os familiares que deixaram a mulher idosa num lar de longa permanência, ou vizinhos, de repente, ou outros familiares que não têm uma convivência tão próxima, podem ajudar uma vítima de violência, identificando que aquela relação não é mais normal, que está ocorrendo de fato uma violência. Quais são as providências que podem ser tomadas? Como é que se faz essa intervenção? Porque também é uma situação bastante complicada, as pessoas não querem se envolver em problemas familiares e pessoais de outras pessoas, né? Não, às vezes acham que não tem todas as informações para fazer um lado correto sobre o que de fato está acontecendo, mas assim, como é que poderia assim, uma pessoa que não está envolvida diretamente, então, ajudar essa vítima? É conscientizando, é conversando com a vítima, ou é, de repente, procurando direto a delegacia do idoso para fazer um relato? Qual é o melhor caminho a ser tomado? Na verdade, assim, ó, eu sempre procuro alertar as pessoas que até lá no Estatuto do Idoso a gente tem um artigo que fala que é dever de todos, da sociedade, do Estado e da família, zelar pelos direitos dos idosos. E eu digo que a sociedade precisa se apropriar desse dever e entender o seu papel. Quando a gente fala de violência contra o idoso, a gente fala de uma violência que geralmente ocorre dentro de uma casa ou dentro de uma instituição.
Sim, a gente tem os golpes, o golpe do bilhete, tudo que acontece na rua e que pode vitimar um idoso. Mas a violência que está prevista ali no estatuto, os 14 crimes que estão previstos ali, geralmente são praticados por pessoas muito próximas. Então, é importante que a pessoa que desconfia que está acontecendo uma situação de violências, e quantos casos a gente já atuou em que, na verdade, tudo começou com uma denúncia anônima. Que as pessoas saibam que existem canais de denúncia. Claro que é importante que nós tenhamos testemunhas, então sempre que uma pessoa puder nos procurar e fazer um registro de ocorrência, seja na delegacia do idoso, seja na delegacia online, é importante que nós tenhamos essa identificação de uma testemunha. O senhor, como advogado, sabe que depois, num segundo momento, na hora da gente fazer a instrução do inquérito, do processo, a gente vai precisar de testemunhas, principalmente nessas situações em que a própria vítima vai negar que é vítima de violência. A gente tem ali todos os crimes do estatuto, como de ação penal pública incondicionada, isso para quem não é da área, significa dizer que independente da vítima querer ou não que aquela pessoa seja processada, ela vai ser processada. Por quê? Porque a maioria dos casos ali ocorre nessas situações de família, de proximidade, em que a vítima muitas vezes não vai aceitar denunciar. Quando alguém sabe que um idoso está sendo vítima, ele tem diversos canais de denúncia. O que eu digo antes? Que ele tenha certeza disso, né? A gente tem muitas situações de demência, de senilidade e de Alzheimer que fazem com que o idoso se torne bastante agressivo, que ele grite com frequência, que ele grite na hora do banho. E eu faço esse alerta porque muitas pessoas fazem inúmeras denúncias, chamam a brigada militar, sabendo desse quadro de saúde que o idoso tem, e muitas vezes o que a gente consegue é trazer um abalo ainda maior para aquela família que está numa situação difícil ali, cuidando de uma pessoa doente, e a gente sabe que muitos vizinhos fazem esses registros como uma forma de pressionar aquela família para ela se mudar dali, porque se sentem incomodados com os gritos. Mas sabendo que não é o caso, que esse idoso não tem, ou mesmo desconfiando que ainda que ele tem uma demência, mas com aquele cuidador daquela noite, ele grita mais, com aquele filho, muitas famílias fazem esse rodízio entre familiares, né? A cada dia um vai lá posar com o avô para cuidar. E naquela noite, eu já tive um caso assim, que na noite que o filho o filho fulano dormia, a idosa gritava a noite inteira. E aí, a partir de uma denúncia, a gente descobriu que esse filho abusava sexualmente da mãe, que já era acamada e que já estava num quadro de senilidade. Então, ela não podia falar, só que ela dormia bem, dormia tranquila com as outras pessoas e na noite que esse filho estava ali presente, ela gritava a partir de uma avaliação psiquiátrica e a partir de uma desconfiando, as pessoas não têm obrigação de já buscar toda a prova, enfim, eu só faço esses alertas, né, para entender a importância disso. Existem canais de denúncia, o Disque 100, o Disque 181 aqui no Rio Grande do Sul, o Disque 100 que a gente trabalha muito, que é compilado lá em Brasília. A Polícia Civil agora, a partir da pandemia, em que esses quadros de violência doméstica aumentaram muito, porque a gente tem uma intensificação da vida em família, na verdade, né? Então, tudo se intensificou, inclusive a violência. Muitas pessoas que podiam terceirizar o cuidado com os idosos tiveram que tratar diretamente disso, isso não é fácil. Então, a gente teve um aumento muito grande de violência. O que a polícia fez lá no mês de abril ainda? Nós criamos um canal ainda maior, ainda mais amplo de fatos criminais que podem ser registrados na delegacia online. Então, a pessoa entra lá, www.pc.rs.gov.br, e aí ela tem a delegacia online, onde a maioria dos casos, inclusive situações envolvendo medida protetiva de urgência, podem ser registrados aí da sua casa, sem precisar sair de casa. No mesmo site, nós temos o banner de denuncie, o banner denuncia, onde você pode fazer denúncias anônimas. Fora dessas questões, nós temos um WhatsApp que a Polícia Civil disponibilizou para denúncias, que é o 519-8444-0606.
Nós temos o Disque 100, como eu falei, que é do Ministério dos Direitos Humanos. Então, existem uma série de canais. Na dúvida, coloca no Google como fazer denúncia anônima. Aqui em Porto Alegre, nós temos a Delegacia do Idoso, funcionando ali no Palácio da Polícia, na Avenida Ipiranga 1803, em horário comercial. Qualquer outro horário, qualquer delegacia de polícia está apta a receber a sua ocorrência policial. No interior do estado, temos delegacias do idoso em Santa Maria, e algumas delegacias têm também cartórios. A gente está caminhando para a criação de cartórios específicos no atendimento a grupos vulneráveis, né? Hoje a Polícia Civil dispõe de um departamento específico de atendimento a grupos vulneráveis. Então há uma preocupação dessa gestão em olhar para esses grupos que, para além do crime que sofreram, já trazem consigo uma vulnerabilidade, seja em razão da idade, como é o caso dos idosos, seja em razão do sexo, ou melhor dizendo, do gênero, como é a questão da delegacia da mulher. Nós temos delegacias de proteção. Teremos muito em breve, ainda esse mês, a instalação de uma delegacia de intolerância aqui em Porto Alegre. Então, há um olhar mais específico e mais especial para esses grupos que merecem um atendimento especializado, um acolhimento especializado. E as pessoas, tendo essa noção, precisam utilizar todos esses canais e denunciar. E quando a gente fala de violência contra o idoso, ainda mais. Se a mulher já tem dificuldade de denunciar o seu agressor, imaginem um idoso que às vezes não consegue falar por si, que se fala, às vezes não consegue ter essa familiaridade com meios tecnológicos para usar esses canais que hoje estão disponíveis, ou se consegue tudo isso, não consegue muitas vezes sair de dentro da sua casa e ir até uma delegacia. Então, nós tivemos um aumento absurdo, excepcional no número de denúncias anônimas nesse momento. Fizemos frente a isso, eu não sei se vocês acompanharam, nós tivemos o dia D da deflagração de uma operação nacional de combate à violência contra o idoso, que foi justamente encomendada pela ministra Damares, do Ministério de Direitos Humanos, e organizada pelo Ministério da Justiça. O dia D foi sexta-feira, a gente veio de 2 meses de muito trabalho. Eu ainda estou bem cansada, estou me recuperando desse dia ainda, porque nós trabalhamos muito durante 2 meses. Graças a Deus conseguimos deixar o Rio Grande do Sul bem ranqueado na verificação dessas denúncias. Nós recebemos muitas denúncias, conseguimos verificar 607 denúncias anônimas envolvendo violência contra a pessoa idosa. Então, essas denúncias são verificadas, pessoal. A gente vai até os locais. Quase metade desse número aí foi só a minha delegacia nesses últimos 2 meses que fez. Então, assim, saibam que esses canais, eles existem e eles são verificados. Doutor Cristiano Lisboa, querido, nosso grande parceiro da Comissão de Proteção ao Idoso da OAB, sempre nosso parceiro, vi que ele acabou de entrar. Então, pessoal, é importante vocês darem crédito para a denúncia anônima. A denúncia anônima chega lá na ponta, um delegado vai avaliar. A gente tem uma demanda absurda, mas quando ela cresce demais, como é agora, no caso da pandemia, a gente consegue apoio, a gente vai atrás, a gente faz operações nesse sentido, porque é importante, a gente precisa falar pelo idoso. Alguém precisa falar pelo idoso que está trancado nos fundos de uma casa, que às vezes está amarrado nos fundos de uma casa, que está literalmente em cárcere privado, em situação de abandono. Então, a gente precisa falar por eles e saber que alguém vai chegar lá. E quando a gente chega, a gente tem que chegar muito bem, a gente tem que chegar sabendo que às vezes vai ser a única chance que aquela pessoa tem de falar com alguém que não seja o próprio agressor, que deveria estar cuidando, que é a única pessoa com quem o agressor tem contato, que é a única pessoa com quem o idoso tem contato, e que está lá, na verdade, não como cuidador, e sim como agressor desse idoso. Obrigada, Andréia. Eu vou aproveitar e cumprimentar a doutora André, presidente da Comissão de Saúde da Associação Brasileira de Advogados, o doutor Cristiano Lisboa, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, o doutor Paulo Suliani, meu colega de Comissão de Direitos Humanos, a doutora Luceline Prado, secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Elizabeth Paiva, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Muito obrigado por estarem aqui conosco. O doutor Matheus Torres, nosso conselheiro seccional também da OAB, nos acompanha. É um prazer enorme que vocês estejam
acompanhando o nosso evento dessa noite. Nos honra muito a presença de vocês. E, delegada, então, como a senhora vinha falando, os agressores, em geral, de mulheres idosas, eles são pessoas da família, membros da família. Em geral, filhos, mas também companheiros, às vezes irmãos mais novos. Então, assim, o medo de ser abandonado ou de solidão, que também são formas de violência, eles são um fator complicador, então, para essa busca de ajuda da vítima de violência. Como é que a vítima pode, então, romper esse ciclo? Se a família dela está envolvida, como é que ela pode se empoderar o suficiente? Às vezes ela tem medo que vai ser deixada, transferida do lugar onde ela está residindo, ou que ela vai perder contato com outros membros de família. Como é que ela pode, então, se libertar e romper esse ciclo de violência? Ai, que pergunta difícil. Que pergunta difícil, porque às vezes aquela pessoa, e geralmente essas pessoas que sofrem violência, que não uma questão da violência financeira, mas a idosa que sofre abandono, por exemplo, ela já não tem mais ninguém, né? Ela já não tem mais ninguém por ela. Ela tem 1 ou 2 filhos, e aí tem uma outra questão. A mulher abandonada. Isso não é tão comum, mulheres serem abandonadas. A gente tem mais questões envolvendo homens. Mas mulheres abandonadas, de regra, pela experiência que a gente tem ali, abandonaram também. Então, é um ciclo que se repete ao longo da vida, né? É bastante comum que a gente busque a responsabilização. Quando a gente tem uma situação de abandono que chega para nós, o primeiro passo é verificar se eu, como delegada de polícia, tenho a quem imputar esse abandono, né? Porque é muito comum que as mulheres sejam sozinhas. Então, elas não casaram, elas não constituíram família. E aí são, às vezes, 2, 3 irmãs ou 2, 3 irmãos, e alguns vão morrendo, e aí fica só aquele sozinho. Ou, às vezes, tem 2, 3 irmãos tão velhinhos quanto, todos ali com 90 e poucos anos, e aí a gente não tem a quem imputar, né? Porque esse abandono, a gente pode criminalmente imputar a quem tem a obrigação, por lei, de cuidar dessa pessoa, por lei ou mandato. Enfim, a gente pode indiciar um curador por abandono, um filho, um neto por abandono, mas não vai muito além disso. E aí, tantas vezes, essas mulheres que estão abandonadas, a gente vê que a questão delas é muito mais social do que criminal. A gente já não tem, né? A gente vai fazer uma busca ali nos nossos sistemas, verifica que ela não tem nenhum filho, que não tem nenhum familiar, e aí tem que buscar que ela seja ou acolhida, né? A gente faz esses encaminhamentos de maneira muito comum para o Ministério Público, né? Nós temos em Porto Alegre 2 promotorias de direitos humanos que trabalham com as chamadas medidas de proteção do idoso. E aí, buscar a medida de proteção, se for o caso de institucionalização ou de interdição e nomeação de um curador dativo. No caso aqui, para quem não é, eu vi que tem até a minha estagiária está aqui, daí ela vai aprendendo também. A questão da interdição, por exemplo, se não há nenhum familiar para figurar como curador, se a pessoa já não tem ninguém, vai ser nomeado. Geralmente tem os advogados, né, que ficam como curadores, e ele que vai ser responsável. Essa pessoa provavelmente vai ir para uma instituição e vai ter a sua renda ali, os seus proventos geridos por esse curador, que vai ter que prestar contas, então, ao judiciário, à vara de curatelas, vai ter que prestar contas do que está fazendo com esse dinheiro. Já a família, quando há uma família, e aí a gente vai buscar a responsabilização, muitas vezes, de primeira, buscando a questão criminal daquela família, eu verifico que há uma ocorrência de abandono de menor lá no passado, que há uma ocorrência melhor de abandono de incapaz, né? Que aquela mulher, então, também abandonou os filhos. E que lá no futuro, na velhice, ela vai buscar, ou alguém denuncia, a gente vai atrás e verifica que essa pessoa, na verdade, já não tem vínculo familiar algum. Temos também, isso como eu disse, é muito mais comum com homens, né? Homens que ou praticaram abuso sexual contra os filhos, ou que eram pais abusivos que violentavam, que tinham já uma situação de vício em jogos, em bebida, em drogas, e aí praticavam violência contra a família, ou se afastaram da família,
E aí a gente chama os filhos para depoimento, a gente instaura o inquérito, começa a investigar esse abandono, quem é que causou, quem é que não causou, quem que pode ser responsabilizado. Muito menos para responsabilizar e muito mais para tentar resolver aquela situação social. E o que a gente ouve é isso: olha, ele me abandonou, eu não tenho contato com essa pessoa há 20 anos, eu nem considero meu pai. Algumas pessoas se solidarizam e fazem esse trabalho de tentar resgatar essa pessoa, e tantas outras pessoas não se solidarizam e viram as costas e dizem, olha, ele também me abandonou, não tenho relação nenhuma. E aí vai muito, né? Aí lá na questão civil, o Ministério Público tem que lutar para ver se vai conseguir alguma responsabilização civil. Existem entendimentos de que, independente desse abandono anterior, civilmente a pessoa vai ser obrigada a prestar alimentos. Existem entendimentos que se houve o rompimento do vínculo, não, né? Para nós, como polícia, não vai haver responsabilização criminal, pelo menos ali no inquérito policial, não vai haver indiciamento se houve esse abandono anterior. Então, em relação ao medo de ser abandonada, eu lhe digo o seguinte: isso é o que impede a maioria das denúncias. Quando a denúncia é de maus tratos, a idosa, às vezes, está sendo maltratada pela única pessoa que cuida dela, ela já não tem contato com mais ninguém da família, e tem um filho, ou tem um neto, ou tem um sobrinho que procura. Ele bate, ele agride, ele xinga, ele fica dizendo, eu espero que tu morra logo, porque tu vai morrer, eu vou ficar com essa casa, e tudo isso que eu digo é com base em ocorrência que a gente trabalha. Se tu não me der dinheiro... valores também, né? Se tu não me der dinheiro, eu vou te botar no asilo. Se tu não me der dinheiro, eu vou te interditar. Então, vai tirando dinheiro dessa pessoa e essa pessoa continua quietinha, ela não denuncia, porque ela pensa, não, se eu denunciar, é a única pessoa que também vem aqui e faz as compras para mim, eu não quero ir para uma instituição. Então, assim, quando eu disse que a pergunta era difícil, é muito difícil mesmo, porque é uma pessoa que está no final da vida, já com uma condição física mais debilitada, ela não tem como recomeçar, como a gente trabalha o empoderamento da mulher para recomeçar a vida dela de maneira independente, para entender que ela consegue sim fazer isso sozinha e se cuidar, e a gente tem uma rede de proteção também para a mulher, que infelizmente para o idoso é muito fraca, é uma rede que praticamente não existe na prática. Quando a gente recebe uma idosa vítima e eu não consigo encaixar ela lá nos requisitos da Lei Maria da Penha, eu não tenho o que fazer com essa idosa, porque as medidas de proteção que eu falei, que o Ministério Público aplica, não tem nada a ver com a medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. Ela é completamente diferente, é uma medida de proteção que não é de urgência, que não é aplicada na hora, que não tem a ver com afastamento cautelar de agressor, que tem a ver com encaminhamento, a medida lá do idoso, encaminhamento a apoio psicológico, encaminhamento a tratamento de saúde, encaminhamento de familiares para isso ou aquilo, mas não tem nada a ver com a idosa que chega na minha delegacia dizendo que apanhou do neto e que quer uma medida de proteção que afaste esse neto de casa para ela poder voltar para a casa dela. Eu peço, muitas vezes, a gente faz o pedido. E 90% das vezes a resposta do judiciário é: não cabe, não se trata de violência de gênero, essa pessoa está sofrendo violência em razão da idade e não porque é mulher. E aí indefere o pedido de medida protetiva de urgência, e a gente não tem o que fazer com essa vítima se não começar aquele caminho de uma medida cautelar inominada, de buscar o afastamento numa vara comum, e isso demora, isso é uma medida cautelar que demora, é um absurdo mesmo. Ver a Denise subindo ali, que isso é um absurdo. Isso é uma das maiores lutas que eu tenho como delegada que atua nessa especialização, é que haja essa alteração legislativa. Por isso que eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. Quantos colegas seus, quantos advogados que chegam na nossa delegacia e dizem, não, eu quero para minha cliente uma medida protetiva de urgência, ou pior ainda, para o meu cliente, o meu idoso está sofrendo violência e eu quero uma medida protetiva de urgência porque está previsto lá no estatuto. E como é difícil para a gente explicar que a medida de proteção prevista no estatuto não tem nada a ver com a medida protetiva de urgência lá da Lei Maria da Penha. Muitas vezes as pessoas ficam insatisfeitas, a gente, às vezes, para não discutir, acaba fazendo a solicitação que a gente sabe que vai morrer ali, que vai ser indeferida, né? Então, eu tenho essa luta, eu já tive a oportunidade de falar, de dar palestras com deputados federais e de falar da importância dessa alteração legislativa e dessa inclusão de medidas protetivas de urgência para idosos, para a mulher e para o homem
idoso vítima de violência doméstica, no caso, né? A gente precisa que ele saia de uma delegacia de polícia, pelo menos com um pedido feito, e que em 48 horas a gente possa afastar esse filho ou esse neto que agride. Porque a gente não pode, é a idosa que tem que sair de casa e ir para uma instituição, a não ser que essa pessoa seja presa em flagrante, o que é raro, porque, enfim, é difícil a prisão em flagrante, porque ela não chama a polícia na hora. Depois que ela pensa, que começa a sentir dor, aí ela vai até a delegacia e já não é mais flagrante. Prisão preventiva é difícil, os crimes do estatuto ali, se o senhor conhece, nós temos 14 crimes, 7 deles têm pena de 1 ano, então a gente não consegue essas restrições maiores de liberdade, enfim, é uma série de fatores que a gente está tentando buscar sensibilizar o judiciário da necessidade de uma vara especializada, sensibilizar os nossos deputados da necessidade de uma alteração legislativa e sensibilizar a rede como um todo, né? O município da necessidade de uma rede de acolhimento mais sólida, que a gente tenha para onde mandar uma idosa, um idoso que chega machucado na delegacia e se ele não tem para onde voltar, eu tenho que mandar ele para casa, porque a gente não tem vagas públicas para encaminhar essa pessoa. Enfim, a gente trabalha ali debaixo do mau tempo. Esse é um grande motivo de angústia mesmo, né? Como a senhora estava colocando muito bem, com muita propriedade, aquela idosa ou aquele idoso, no caso, não teria para onde ir, né? E como a rede pública é insuficiente, nós não temos realmente muito o que fazer. Então, são medidas necessárias, né? A adoção dessa alteração legislativa, a criação da vara especializada no Tribunal aqui do Rio Grande do Sul, a Comissão do Idoso vem trabalhando já, reforçando esse pedido também. Nós entendemos que é extremamente necessário. Gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar a doutora Cristiana Dalsasso, minha colega de comissão, a doutora Denise Argemi, que também é da Comissão de Direitos Humanos, a doutora Maria Leonor, e lhe fazer uma pergunta, então, do nosso coordenador, o doutor Rodrigo Pugina. A Delegacia do Idoso, ela recebe denúncias contra instituições de longa permanência para idosos e, sendo necessário, assim, é quase um paradoxo, porque sendo necessário ampliar as vagas, o doutor Pugina pergunta se a senhora concorda que precisa ampliar as vagas nessas instituições. Eu acho que nós já identificamos, né, que é muito necessário para esses casos em que não tem outro lugar, porque no caso de violência, o idoso ou a idosa precisa ser retirado da família, precisa ser retirado do convívio do agressor. Então, são frequentes essas denúncias contra ILPIs ou é uma coisa mais rara? Qual é a sua percepção? Não, são super frequentes. São super frequentes. As denúncias envolvendo ILPI, a gente faz um trabalho bem importante em relação às instituições de longa permanência. Embora nós não sejamos órgãos de fiscalização, as instituições de longa permanência são fiscalizadas, né, pelo Ministério Público e pelos conselhos, Conselho Municipal, Conselho Estadual. E pela Vigilância Sanitária, claro. Mas a Polícia Civil entra, eu brinco assim, quando a situação já passou da questão de fiscalização, quando a gente já tem a incidência de um crime, né? Situações de maus tratos, situações envolvendo retenção de cartão de aposentadoria para garantia de dívida, isso é muito comum. E situação envolvendo cárcere privado, situações envolvendo abusos financeiros, pessoas que, na verdade, são curadores, elas abrem clínicas porque elas são curadores de 10, 15, 20 idosos, e aí elas alugam um local ali com o dinheiro dos idosos, e aí dão o mínimo do mínimo para manter a sobrevivência, e com a sobrevivência manter esse dinheiro entrando. A gente já fez prisões nesses lugares, né? Esse ano, com a pandemia, reduziram um pouco as denúncias envolvendo ILPI, mas me parece que reduziram porque as pessoas também tiveram um pouco menos de acesso às instituições, né? Até porque as instituições, de maneira correta e de maneira séria, começaram a reduzir um pouco as visitas, né? Na verdade, muitas pessoas muitas instituições começaram a fazer
só por videochamada e tal. Então, é um pouco complexo a gente entender o que está acontecendo lá dentro. É importante que a família, aquilo que eu falei da família se manter atento, vale ainda mais quando a gente fala de ILPI. Né? Nas ILPIs, a família tem que estar muito presente. Geralmente, as ILPIs em que acontecem crimes mais graves, de desnutrição, de desidratação, de idosos que vão sendo mortos aos poucos ali dentro, porque não tem a alimentação adequada, não tem a medicação adequada, porque ficam ali amarrados ou com excesso de medicação para não incomodarem, enfim. Isso acontece quando a família literalmente abandona. Aí eu tenho duas situações. Eu tenho a família abandonando alguém sem nunca mais aparecer, só depositando uma vez por mês o valor, e eu tenho a instituição que trata a pessoa daquela maneira. Então, nós temos essas duas questões envolvendo ILPIs. Mas nós já fizemos operações super importantes, resgatando idosos de situações trágicas, assim, de tortura mesmo. Idosos que dormiam, que passavam o dia inteiro com a mesma fralda geriátrica, que dormiam em cima de fezes, em cima de urina. Para quem pôde acompanhar, no ano passado, nós fizemos um resgate, um verdadeiro resgate de 18 pessoas que viviam em situação subhumana numa instituição de longa permanência que em um ano mudou de endereço 3 ou 4 vezes, que era clandestina, não tinha nenhum tipo de documentação, nenhum tipo de alvará, essas pessoas já tinham antecedentes por violência contra o idoso. Um dos pedidos que eu fiz quando eu pedi a preventiva deles foi justamente que eles ficassem proibidos de manter qualquer tipo de negócio no futuro envolvendo idosos, porque foi uma das situações mais tristes que eu vi, foi naquele local. Pessoas amarradas em situação de cárcere. A questão de pessoas amarradas é o seguinte, gente. Um idoso, em razão de alguma situação de saúde, ele pode ficar em contenção física, né? Um idoso pode estar amarrado. A gente fala assim, a pessoa amarrada, às vezes as pessoas se assustam, né? Não, o meu pai está no hospital e está amarrado e tal. Amarrar ou fazer a contenção de alguém é um ato médico, depende da receita médica, depende de uma série de requisitos de acompanhamento por um enfermeiro, enfim, tem várias resoluções que fazem com que esse ato possa ser feito para o bem daquela pessoa, daquele paciente. Mas não era o caso, nós tínhamos pessoas sem nenhuma prescrição, amarradas de qualquer jeito, machucadas, com pés e mãos. Eu tenho uma senhora que estava completamente nua, com braços e mãos amarrados, porque ela ficava mexendo na sonda e eles não queriam ficar levando ela no hospital ou chamando atendimento médico, então eles mantinham ela amarrada. E essa senhora morreu 3 dias depois de ser resgatada. Nós fizemos o resgate das 18 pessoas que estavam nessa casa, 11 precisaram de internação hospitalar, tamanha gravidade do quadro de saúde. Foi uma operação integrada com o SAMU, com vigilância sanitária, com vários setores da prefeitura, com, enfim, a própria Guarda Municipal participando, a SMIC, vigilância, enfim. E 11 pessoas tiveram que ser hospitalizadas. Nós tivemos 3 mortes em 72 horas, e aí deflagramos a operação quando chegou para nós a situação de abandono e mortes. Entramos lá de madrugada com mandado de busca, com horário para cumprir de madrugada, de tão grave que era a situação. 4 pessoas foram presas, acho que 2 permanecem presas até hoje e devem ir à júri. E uma dessas senhoras, essa senhora que estava nua, amarrada, morreu 3 dias depois, tamanho quadro dela. Então as pessoas vinham morrendo ali dentro, e isso é muito comum, as pessoas morrem na instituição de longa permanência. Morreu de velhice, morreu porque tinha 80 anos, morreu porque tinha 70, morreu porque tinha 60 e era doente. Mas qual era a expectativa de vida que essa pessoa teria se ela tivesse recebido água na quantidade necessária, né? Nesse caso aí, a gente teve depoimentos de que haviam 2 salsichas por dia para serem divididas entre os 18 idosos nessa LPI. Então, a fração não eram 2 salsichas por idoso, eram 2 salsichas para todos eles dividirem, e aí era feita comida com arroz e essa salsicha esmagada no meio. E a narração disso tudo era de ex-funcionários que trabalharam lá 1, 2 dias, ficaram apavorados com o que viram, fizeram imagens e procuraram a polícia. E aí, a partir daí, a gente recebeu várias outras denúncias, a gente fez várias outras prisões a partir dessa. Agora, realmente, em 2020, essas denúncias acabaram acalmando um pouco, mas me parece que muito mais pela dificuldade que as pessoas tiveram também de acessar essas instituições.
Delegada, o nosso tempo já está se esgotando, nós temos mais 4 minutos. Eu gostaria, antes da gente concluir, só de saudar o doutor Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, que nos acompanha, a nossa conselheira seccional, doutora Regina Bel. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, delegada, pela aula que a senhora nos deu hoje, todas as informações e os conhecimentos compartilhados, essa experiência riquíssima, e parabéns pela sua condução na frente da delegacia do idoso. Parabéns para toda a sua equipe por todo esse trabalho. Vocês realmente orgulham o nosso povo. E eu gostaria de deixar, então, agora esses últimos minutinhos abertos para suas considerações finais. Muito obrigada. Perfeito. Também quero agradecer, um abraço, doutor Eduardo. Eu quero agradecer também minha equipe, porque faz um grande trabalho ali. Nós somos poucas pessoas na delegacia para atender toda Porto Alegre. Não é um trabalho fácil. Quem não tem muito contato com os dramas humanos que a gente enfrenta ali todos os dias, se assusta com o que a gente vê, né? E os colegas que são da polícia, que estão mais acostumados em órgãos operacionais, às vezes vão fazer algum trabalho, algum reforço lá com a gente e saem chocados. Como é que vocês aguentam isso? A gente aguenta porque é um trabalho que precisa ser feito e a gente está tentando fazer da melhor maneira. Graças à minha equipe, uma homenagem muito especial, nós tivemos esse resultado expressivo no combate à violência contra o idoso durante todo esse ano. Foi um ano muito difícil, de pandemia, de muito medo. A Polícia Civil não parou em nenhum momento, a Polícia Civil não para e não parou na pandemia. E nós todos trabalhamos de maneira muito exposta ali com um grupo de risco, o maior grupo de risco de todos, que é o grupo de idosos, e sempre com muitos cuidados, com muita delicadeza no trato e muito cuidado para não sermos também vetores do trabalho. Então, quero agradecer a toda a minha equipe, principalmente, pessoal. Nós não teremos uma delegacia de vulneráveis, nós temos já um departamento e temos já a delegacia do idoso atuante desde 1994. Eu quero agradecer a oportunidade e me colocar sempre à disposição. Sempre que vocês quiserem, estou sempre por aqui à disposição e sigo à disposição de todos ali na delegacia do idoso para quem precisar. Muito obrigado, delegada Cristiane Ramos. Uma honra enorme lhe receber. Lhe agradeço e, com certeza, vamos continuar nessa parceria tão frutífera, né? Nós trabalhamos muito bem a OAB e a Delegacia do Idoso juntos para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Mais. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.